No final de tarde, eu e a minha esposa caminhando pela região da Moca e eu com a ânsia, né, para fotografar. Fazia tempo que eu já não fotografava a região central. Ela propôs de eu fotografar as casinhas típicas da região, né? Essas casinhas de vó, geralmente térreas, coloridas, murinho baixo, portão baixo. Eu meio que E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o André Gomes. Afinal de contas, a arte de vencer dele é fazendo arte, né, André? Seja muito bem-vindo. obrigado aí ao canal pela oportunidade, pelo convite e pelo interesse aí na minha caminhada. O André, ele tem uma trajetória bem interessante, afinal de contas, ele vai contar um pouquinho dessa história, mas ele bombou principalmente nas redes sociais aí, pós-pandemia, tirando foto. É o famoso tirando foto da casa da vovó. Conta um pouquinho essa história pra gente. É isso aí. Antes da pandemia, eu fotografava principalmente o centro ali da cidade de São Paulo, os edifícios icônicos, o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, enfim. E aí, com a chegada da pandemia, com as restrições aí de locomoção e de aproximação de público, eu moro na Moca, um bairro ali de ruas largas ali, de uma caminhada tranquila. E quando a gente começou a perceber, né, que a pandemia a gente poderia ter uma caminhada, ter uma sociabilização, mas não contato com os outros. No final de tarde, eu e a minha esposa caminhando pela região da Moca, e eu com a ânsia, né, para fotografar, fazia tempo que eu já não fotografava a região central. Ela propôs de eu fotografar as casinhas típicas da região, né? Essas casinhas de vó, geralmente térreas, coloridas, murinho baixo, portão baixo. Eu meio que não queria tirar. Eu falei, não, meu foco é os edifícios icônicos, grandes arquitetos e tal. E tirei a foto mais por vontade dela do que minha. E deixei essas fotos armazenadas e um determinado dia eu publiquei e teve uma repercussão tremenda, assim, né? Porque a fotografia tem um olhar calibrado ali, por conta da minha formação de arquitetura, então tem a simetria, tem a composição de luz, sombra, e mais o que traz, o que carrega nessas imagens, além disso, da composição fotográfica, é uma memória afetiva sobre essas construções, né? Então, quem aí a gente foi na casa de vó, na casa de uma tia, ou não necessariamente numa casa, às vezes numa mercearia, numa padaria antiga. Então essas fotos teve essa repercussão, acho que por esses dois pilares, né? A composição da fotografia e essa memória afetiva de muitas pessoas que relembraram essas residências. Aqui em São Paulo, na capital, é bem raro a gente encontrar esse tipo de construção, né? Cada vez mais, né? É, o processo de transformação da cidade, a legislação urbana fazem com e outras questões sociais, essas construções, numa época a composição familiar e social era maior, hoje em dia é menor. Então, por diversos fatores, essas casas acabam desaparecendo na cidade, né? E aí, quem já morou, passeou, vivenciou numa casa dessa, às vezes nem no Brasil tá, fora de São Paulo também existe muito isso. No Brasil todo existe esse tipo de construção. Então trouxe esse afeto, né? Uma fotografia com um apelo afetivo. E aí começou uma espécie de um vício atrás dessas casinhas, né? Vamos conhecer um Positivo. pouquinho mais do seu trabalho. Você trouxe algumas fotos aqui, vamos colocar na tela. Aí, conforme a gente vai passando aqui, você vai comentando um pouquinho sobre isso. Essa eu conheço, essa do meio, Pinacoteca. Isso Acertei? aí. Então aqui as primeiras fotos é o que eu fotografava lá antes da pandemia, né? Fui fotografando aí uns 15, 20 anos, somente esses tipos de edifícios, né? Edifícios icônicos. O primeiro ali é um contraste até Contraste, né? do antigo com o novo, que é um edifício que hoje funciona o Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É, a segunda foto lá no fundo, a Torre da Estação da Luz. E aqui em primeiro plano a estação Pinacoteca. Na terceira foto a gente tem uma coluna aqui em primeiro plano do Teatro Municipal. E lá atrás, o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, com 12 andares. Então,
é o edifício Sampaio Moreira. Acho que não tinha nem elevador, né? É o primeiro edifício com elevador na O cidade de São elevador. Paulo, por isso que teve essa proporção de arranha-céu. E aí começa um pouco esse trabalho sobre as casinhas de vó, as vilas, né, muito comuns também, ainda existem muitas vilas, e essas vilas também têm essas relações, né, com seu vizinho, que foi se perdendo com o tempo. Então, tem as casinhas de vó, umas com as estruturas mais, com a arquitetura mais elaborada, outras mais simples, em diversas regiões de São Paulo. A primeira foto é uma vila que fica lá em Pinheiros, a segunda foto fica no bairro dos Jardins e a terceira foto fica lá no bairro da Liberdade. O que é Sempre interessante é que as pessoas que moram nessas casas, elas cuidam, né? cuidam. Você vê as três fotos aqui que eu trouxe em especial, estão todas pintadas, bem coloridas, cada um do seu jeito, cada um com a Bicicleta sua. na frente, né? Você vê as portas coloridas, janelas, estão muito bem cuidadas, né? Uma aqui até com piso português, uma de paralelepípedo, aqui já é asfaltado. Mas quem geralmente mora, na grande maioria dessas casas, vilas que estão dentro aí das vilas, das casas, elas têm um cuidado com essas casas. Só uma pergunta, assim, só por curiosidade mesmo. Em carro nós temos os colecionadores de carros antigos. Existem colecionadores de casas antigas também, pessoas que gostam de adquirir essas casas, enfim, ou você não conhece algo sobre isso? Não, eu acho que assim, que eu me recordo assim, não teve nenhum episódio assim que alguém falou, meu, eu gosto de comprar casa antiga assim. Não. Tem um colega que ele tem uma imobiliária que é especializada nesse tipo de imóvel E tem procura. e tem procura. E cresceu assim, é um nicho que não existia. Cresceu muito, né, o mercado imobiliário, enfim, ultimamente. E ele tem uma imobiliária especializada nesse tipo de imóvel, seja de casinha de vó, seja de um edifício mais icônico, um apartamento que você queira morar, mas de colecionar, que eu saiba, não. E normalmente essas casas, por dentro, elas também são bem preservadas, tudo. São bem preservadas, assim. Tem algumas descaracterizações, né? Que tipo, tem que colocar mais tomadas, às vezes tem que abrir uma parede, a porta é pequena, o banheiro é pequeno. Mas a sua grande maioria, nas que eu tive a oportunidade de entrar, elas são preservadas, assim. E a gente falou lá, essa outra sequência de fotos é os pisos, né, de caquinhos Acho vermelhos. que a maioria das casas tinha esse piso, né? Grande maioria das casas existiam esse piso, existem até hoje, essas casas aí foram fotografadas recentemente, e a história desses pisos é bem curiosa, né? É bem curioso. Ela é uma fábrica que ficava ali em São Caetano, de cerâmica, no ABC Paulista, e eles fabricavam uma peça inteira, uma peça, sei lá, 20 por 20, uma medida padrão, a peça inteira. Só que no processo de fabricação, de embalagem, de transporte, quebravam-se essas peças. E aí ficavam esse material aí de refúgio num canto lá da fábrica, enfim, jogado. E aí um funcionário ou alguns funcionários resolveram levar esse material esse resquício para suas casas e começou a fazer esses mosaicos, né? A gente vê aqui umas estrelas, às vezes a maioria é vermelho, branco, preto, amarelo. Tem Uhum. umas depois, não, aqui vai ter, às vezes tem verde, mas a maioria fica nessas cores e aí eles começaram a formar esses mosaicos e essas composições, primeiro nas garagens, quintais, depois banheiros, tem coisas, depois começou até a fazer em fachada. Primeiro começou só no piso, depois começou a fazer fachada desses caquinhos. E isso começou a ter uma repercussão enorme, assim. Não só em São Paulo, mas no Brasil. Se você for em cidades outras do Brasil, já tive em Salvador, já tive em Porto Alegre, enfim, você consegue identificar esses caquinhos em outras cidades do Brasil inteiro. E aí a fábrica começou a quebrar Pra poder ver. propositalmente para poder vender, porque não tinha demanda, a oferta era muito grande Mas a e aplicação disso deve ser. era um trabalho bem artesanal, não é qualquer pessoa que vai se arriscar a colocar esse tipo de caquinho assim, porque trabalho bem artesanal, bem minucioso. Recentemente a gente fez umas fotografias de uma casa e aí
a proprietária fala que quando ela era criança, que o pai dela que construiu, o pai dela pedia ajuda delas para colocar os caquinhos. Ia separando para Porque é um mesmo por um, né? quebra-cabeça, né? Ah, esse aqui não bate, pega o outro. Então a família acabava participando até desse processo de construção. é, E remete muito a uma arquitetura de um arquiteto bem renomado espanhol, o Antoni Gaudí. Então, em Barcelona, a gente vê muito esse trabalho de cerâmica, com resquício, né, de cerâmica, só que uma cerâmica mais rebuscada, não esse tipo de caquinho. Então, essa arquitetura meio que popular aqui no Brasil remete a uma arquitetura mais refinada do Antônio Gaudí em Barcelona e as obras dele. E tem toda uma história. Então, quando publica essas fotos, eu ajudei a encerar, tinha que ficar lisinho, brilhando. Escorregava, que era uma beleza, né? Aí Quando molhava. caía na chuva. Nossa, então tem várias histórias, as pessoas resgatam, né? E volta àquela história inicial que não fica somente num trabalho de enquadramento, de simetria da fotografia, mas um trabalho de memória afetiva aí, né? As sacadas tinham os balaústres, né? Então, os arcos, tudo de madeira, né? Portão, se você perceber nessa última foto, todo trabalhado, né? Não é um simples é, tramas aí na vertical e na horizontal. é, Algumas ali tem até um trabalho de paisagismo, as cores, né? Nessa aqui são as cores mais branco aqui, mas a gente vê muita casa colorida. As portas também eram mais estreitas, né? Sim, mais estreitas, mas tinha todo um acabamento, né? Nessa segunda imagem aí você vê que tem um trabalho ali de serralheria e vidraçaria, na outra ali a mesma coisa. Então, era um trabalho bem difícil ter uma casa igual a outra. Tem as casas que são gêmeas que eram uma igual a outra, mas essa casa da terceira foto, ela não vai existir provavelmente em nenhum outro lugar do mundo. É uma casa única. Não era um catálogo de casas também que iam fazendo casas iguais, assim. Existem parecidas. O que também é interessante é que todas essas casas, praticamente que nós vimos até agora, elas têm ou um degrau ou uma escada, ela não é totalmente nivelada, né? Tem a questão que na época, o saneamento básico, né? Então, assim, para não ter contaminação e também nem problema de umidade, naquela época também não Você tinha colocava ela. estratégicas tipo de impermeabilizantes para não subir a umidade na casa. Então, ela traçava, tinha um porão geralmente nessas casas, às vezes alto, às vezes baixo, para isolar da umidade. E também se tivesse, geralmente não tinha o sistema de água e esgoto que tem encanado hoje. Então, de Para as repente, fossas, tal. fossa. Então, para evitar a contaminação da casa, o solo, a impermeabilização, a umidade, então geralmente ela era um pouco elevada, tinha uma escada ou ela tinha esse porão. Entendi. É, E Essa aí, segunda série aí, ela é bem curiosa, né? Que é essa interação com os moradores. Então, nas minhas caminhadas, eu tirei essa segunda foto aqui, né? Uma casa bem diferente também, que eu nunca tinha fotografado e também nem visto algum colega fotografar. E aí eu postei. E aí a moradora da casa, ela acompanhava e seguia eu no Instagram. E ela falou: Nossa, você tirou a foto da minha casa, não sei o quê. E aí ela falou: Olha aqui. Aí ela mandou uma foto de como que era a casa. Assim que foi construída, tiraram uma foto, né? Uma foto em preto e branco. Não mudou muita coisa. O que mudou só foi, acho que o portãozinho, que era de madeira e agora virou de e as ferro. grades, né? Por segurança. É, mas o resto permaneceu quase tudo igual. As cores, eles falaram que não mexeram. A rua não era asfaltada, hoje é asfaltada. Então tem essa interação com os moradores. De falou, olha, meu, você tirou foto da minha casa. Eu tenho foto aí. Às vezes também não mora mais lá, mas vendeu a casa e tem a foto da casa e manda. Então tem essa interação com Você os sabe de que moradores. ano é essa foto? Salvo engano, eu acho que é da década de 50 essa foto. Da década de 50. Vamos para a próxima. Aí a mesma coisa, uma outra interação. Eu tirei a foto, uma casa fantástica que fica ali no bairro da Lapa. E aí o morador Casa enorme, né? é uma casa enorme ali. Foi um bairro urbanizado por uma companhia canadense que chama City, Companhia City, que os lotes eram mais ou menos aqueles lotes que a gente vê em filmes americanos, que tem um jardim do lado enorme, não tem muro, não tem nada. Então ela trouxe esse conceito de urbanismo para alguns bairros aqui de São Paulo, Jardim América, Jardim Europa, e a Lapa
também. E aí eu tirei foto dessa residência e ele falou: Meu, eu tenho foto aqui antiga aqui e vou te mandar. E aí tem essa relação, e eles ficam super lisonjeados de ser fotografado e conta a história da família deles. Geralmente, quando eles permitem, eu conto o enredo e a história também da casa, quem construiu, a época. E às vezes romantizo o que eles contam, que vivenciaram naquela época. Tem também a questão do tempo, né? Então, aqui a foto está invertida. Mas na segunda foto é como estava a casa. Tá. Então a casa estava totalmente abandonada, largada, E alguém e restaurou. alguém fez um trabalho ali de restauração e de reforma que ficou uma casa como ela era original. Então, esse trabalho de fotografia acontece isso. Às vezes eu fotografo uma casa lá que me chama a atenção, que, meu, uma hora ou vão derrubar ou vão restaurar, então eu vou tirar. Não é uma foto nem tão bonita, né? Um tapume, cheio de obra ali, é uma foto mais que documental do que uma foto artística. Você sabe quanto tempo levou entre um e outro? Não sei. Mas eu acho que não foi muito tempo, não. Assim, eu acredito que deve ser 1 ano, 2 anos de reforma. São bonitas as casas. Ficou perfeita. Aqui também era uma fábrica. Também a primeira foto, uma fábrica aí de tijolinho, salvo engano, era uma fábrica de mangueiras de pressão. É na Moca essa? Essa fica no bairro do lado, isso aí fica na Vila Formosa. Tá. E ela foi demolida, é E ela isso? foi demolida. Então, se a gente vê ali o terreno totalmente vazio, né? A referência são as árvores, né? As Uhum. 3 árvores aqui continuaram, pelo menos não derrubaram as Se árvores. subir prédio, vai sair Vai também, sair né? também. Aqui também um casarão, esse já é na Moca, um casarão com vários detalhes aí de arquitetura eclética. Ele ficou muito tempo abandonado, tentaram alugar, tentaram vender, e até poderia colocar uma outra foto. Eles demoliram, aqui tem um terreno vazio, né? A gente tem uma referência do prédio lá do fundo, né? Que é o mesmo terreno. E hoje construíram um edifício comercial, assim, espelhado, e não tem. Se não tivesse tirado essa foto, ninguém ia saber que Que tinha foto, que existia. existiu um dia essa foto aí, essa casa aí. E também a riqueza de detalhes nas construções também, né? Era Então, algo os bem artístico. ornamentos. Por ser na Moca, então eles trazem muito essa cultura da onde eles vieram, né? Então, tem memórias do que eles vivenciaram lá. Também técnicas construtivas que muitos pedreiros, entre aspas, arquitetos, trouxeram de lá e implementaram ali na cultura do bairro que predomina os italianos, portugueses e outros povos ali. Então eles trazem isso aí que eles falam que é um estilo meio que de Florença, florentino, né? Os arcos, as pilastras, as cores. Então, essa aí já não existe mais. Continuando a relação com os moradores, então, esse é um prédio que fica no centro da região de São Paulo. E ele fica numa esquina, em frente à igreja da Santa Efigênia. Só que ali é uma correria Santa Efigênia. Esse é carro, é moto, é trânsito, é ambulante vendendo, camelô. Mas eu sempre me atentei a essa fachada, né? É Que uma única casa ou são aí é um vários aí? edifício, São vários são apartamentos. vários apartamentos. E construído, salvo engano, pelo Ramos de Azevedo, que construiu o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, e sempre me chamou a atenção esse edifício. E eu tirava foto dessa fachada. E aí também a moradora me acompanhava no Instagram. E até que um dia ela mandou um direct lá falando: André, vem tirar a foto agora do lado oposto, vem conhecer o apartamento. E aí essa segunda foto aqui, eu tirei esse ano. Foi uma das, eu considero assim, esse ano de 2023, uma das melhores fotos assim que eu tirei. Melhores não, assim, pela relação que eu tinha com o edifício, de poder entrar e descobrir lá o edifício por dentro, né? Ela gosta de plantas, aí tudo Piso, original, o né? Também. apartamento, o sofá Mobiliário. e a catedral lá da Santa Efigênia, a igreja Santa Efigênia ao fundo. Então, toda uma composição. Então, tem um valor para mim que a fotografia também eu consigo entrar na casa das pessoas através de convite. Às vezes eu me convido também de curiosidade, porque é isso também. Tem muito disso, assim, nos comentários.
como que é lá dentro? Por que você não entra? Eu quero saber como que é. As pessoas ficam curiosas para saber como que é a rotina dentro da casa. Às vezes eu consigo, mas nem sempre também é possível aí invadir a privacidade da galera. A pessoa realmente tem que ter uma admiração por esse É, trabalho para poder permitir, né? essa é uma casa que fica lá no Tatuapé. Parece que fica no interior de São Paulo, né? Porque tem um. Essa a pessoa me convidou para entrar. Eu não tenho foto da parte interna, não tive oportunidade de colocar aqui pela economia do tempo, mas ela me convidou para fotografar a casa dela. Então tem toda uma história, era tudo de barro, quintal. Aí na frente tem tipo um pomar, na parte do fundo o vô dela criava galinha, porco, codorna. A maioria dessas É tipo casas um tinham sítio. árvores dentro É, mesmo. aqui tem pé de mamão aqui na frente, manga. E então ela conta que era tipo o pai dela tinha um sítio no interior e ele reproduzia esse sítio no bairro do Tatuapé. Criava animais ali na época que podia, hoje acho que por questão de legislação sanitária nem pode criar tipo de animal em cidade. E tem um detalhe bem curioso aqui, na entrada da casa tem um arco aqui que era para você limpar o pé de barro antes de entrar na casa. Então, existe algumas casas aqui em São Paulo, independente do bairro, que tem esse elemento aí que chama pé de barro, Pé de barro. para limpar o pé antes de entrar aí, quando as ruas não eram asfaltadas. Nesse caso aqui, até o portão ainda é original de madeira. Isso lembra muito as casas antigas de esquina, que você tinha o portão de madeira de garagem, mas você tinha do outro lado um portãozinho desse de madeira, né, com um quintal. Bacana. Vamos pro próximo. Aqui é uma casa bem peculiar também. Isso aí também eu recebi um convite do morador para fotografar a casa dele. A gente tomou um café, ele contou a história da casa, que era da mãe dele, enfim. E o bacana dessa casa aí, quem tá vendo por imagem, é a fachada toda coberta aí por vegetação. Então, fala lá de personagens aí de desenho. Ah, é a casa do Robert, a casa não sei o quê. E aí o cachorro também, eu peguei uma afinidade com ele ali. Quando eu cheguei, ele não parava de latir. E aí ele fez até uma pose Fez até ali. pose, né? Eu não costumo tirar foto de animal, mas ele fez uma pose. E o cachorro, nessa sequência de fotos aí, o cachorro ganhou o crédito aí. Todo mundo gostou do cachorro. E assim como o caquinho fez muito sucesso no piso, esses muros de pedra também, né? Era muito É. convencional. Nessas construções antigas, dependendo da época, assim, era muito comum o emprego de vários tipos de revestimento na mesma fachada. Então o muro era de pedra, aí a fachada, aí o piso era de caquinho, a fachada às vezes era daquelas pastilhas, ou era daquela de um outro tipo de pedra, puxando para um tom de verde, para um tom de rosa, para um tom de amarelo. Tem casas que tem às vezes painéis de azulejo representando alguma imagem religiosa, alguma paisagem, enfim. Então, assim, na época dessas construções existia isso também. O emprego, não sei se é exagerado, mas de muito material na mesma fachada, que acabava se tornando uma singularidade aí da casa. Aonde que é esse? Isso aí é um edifício também o pessoal começa a indicar e também liberar para você entrar em edifícios. Esse edifício não é em São Paulo, é no Guarujá. Eu ia E chutando Guarujá, acho que é, até sei onde que é esse prédio. é. E ele é de um arquiteto. Na verdade, ele não é arquiteto, ele é tipo, ele quis ser arquiteto, mas aí ele se tornou um empreendedor e começou a construir edifícios bem diferentes do que construíam na época. O nome dele é Artacho Jurado. Ele tem vários, principalmente na região de Higienópolis, do centro da cidade de São Paulo. E ele primava muito pela questão do convívio das pessoas. Então, geralmente, tinha piscina na cobertura, se não era na cobertura, era no térreo. As coberturas sempre eram mirantes, que nem nesse caso aqui, é um mirante, né? Você olha aqui, ó, você consegue ver a praia inteirinha. Ele poderia simplesmente deixar a cobertura lá, os equipamentos lá Uhum. de funcionamento, gerador, essas coisas que acontecem geralmente nos edifícios de osso, mas não. Ele primava de todos os edifícios deles, a maioria, 99% dos edifícios do Artacho Jurado, ele primava que a cobertura era um mirante. Aqui em São Paulo tem alguns que é salão de festa que ele fez.
outros simplesmente mirantes, a área de convívio, né, das pessoas, de vez o playground ser no térreo, é em cima. Então, e fora o desenho, né, as cores do edifício, essas formas, né, eles fez tudo proposital, né, a laje vazada e a sombra formam um desenho, aí ele é rosa, ele é azul, ele é amarelo, os apartamentos são enormes, né, a janela é do piso ao teto, então você tem amplitude, qualidade no jeito de morar. Uma coisa que é interessante é nos tempos modernos, onde o ar-condicionado virou item obrigatório, né? A dificuldade nesses prédios antigos de você alocar esses maquinários. Aí acaba ficando Fica na visível, né? fachada, dependendo. Alguns, a maioria desses edifícios do Artacho Jurado, tô falando arquiteto, porque ele empreendia, mas ele desenhava e alguém assinava, né? Então, o arquiteto ele não tem esse título de arquiteto, mas ele tem pelas obras que ele fez. Mas fica tudo na fachada, mas a maioria dos edifícios deles, assim, a qualidade de morar, a luz, a questão do clima, a ventilação são muito boas. Mas aí, como é na praia, no litoral, uma maresia, um É, mormaço aí, infelizmente, não tem como não ter um ar-condicionado. verdade. Próximo. Aqui é um edifício que fica no bairro do Ipiranga, é um palacete, de uma família Jafé, bem conhecida, né? Leva o nome de rua, enfim, Ipiranga tinha muitas dessas casas tem, assim. tem, Ainda tinha e tem. tem ainda. E era essa foto qual é a curiosidade? Eu sempre quis entrar nela. E eu só via pela rua. E ela tem um muro alto, por questão de segurança. E, e aí propus lá, hoje funciona um espaço de eventos, né? Para casamento, formatura, enfim. E eu sempre quis entrar nela, porque ela tem um estilo meio que mourístico, meio que ali lembra Marrocos, né? Aquela parte do norte, Turquia. E aí eu fui numa formatura de uma sobrinha minha que foi aí. Só que eu não levei a máquina, levei um celular, aí eu fotografei inteirinho. E a dificuldade é Fantástico. assim, todo mundo festejando ali embaixo, aí eu subi nos outros andares e fui fotografando com o celular. Mas Aí depois eu ouvi o convite deles, agora vem fotografar aqui. Mas aí eu já conheci, uma outra oportunidade eu vou voltar lá. Mas a riqueza de detalhes, né? maravilhoso. Então é fantástico. Aqui uma curiosidade, isso é no bairro da Moca, né? Então tem uma casinha, a terceira foto, uma casinha dessas de vó, e é um senhor aí que ele comprou vários terrenos ao lado dessa casinha, demoliu tudo e ele construiu tipo uma fazendinha, cara. Então ali a gente vê ali, não sei se é avestruz, ema, aí tem boi, aí tem macaco, tem um monte de pássaros, tudo regulamentado assim. E aí ele não cobra nada para entrar, ele tá ainda fazendo umas modificações, logo ele vai abrir para visitação. Então, no caminhar também a gente descobre essas No meio coisas da assim, né? cidade No de São meio da Paulo. cidade de São Paulo tem tipo uma fazendinha assim, sabe? E no caminhar, e aí um amigo meu conhecia ele, aí juntou, a gente agendou e foi lá e fotografou. Aí todo mundo quer ir, assim, ainda não tá aberto. Logo a gente divulga lá a abertura. Bacana. Isso aqui é uma vila, no bairro da Aclimação. É, Ela é uma vila de, salvo engano, de um imigrante libanês. Depois, se o neto dele, que se estiver ouvindo aqui, me corrija. Então, ele tinha um apreço muito por essa arquitetura neocolonial, colonial. Então, no bairro da Aclimação, óbvio que não existe esse tipo de construção colonial, enfim. E aí ele resgatou muito material dessas construções que foram demolidas, ou ele foi em antiquário, ou em loja ou em garimpo mesmo, e ele fez uma réplica de uma vila, né, colonial. Então aqui é só na primeira foto, lá ao fundo é uma casa mesmo da década de Uhum. 50, a gente vê até estacionado ali uma charrete, né? Mas aqui na segunda foto ele fez tipo um museu, né? Tem vários adornos. Isso aí ele que construiu de forma totalmente artesanal, autodidata. Aqui ele quis construir tipo um paço municipal e uma cadeia do outro lado, que é só a fachada, você não consegue entrar. Tá. Então ele tem uma capela na terceira foto, na outra também. Então ele fez uma vila
uma Uma réplica, assim, réplica, no né? meio da cidade de São Paulo, ali a poucos metros da Avenida Paulista, acho que dá uns 2 quilômetros da Avenida Paulista. E é aberto para visitação, tem o Instagram lá, acho que, salvo engano, chama Vila Secreta. Você consegue agendar, ir lá e conhecer. Ele colecionava coisas também, tem uma coleção, mas assim, é um lugar fantástico, assim, no meio do nada você entra, você parece que tá numa cidade, sei lá, do interior lá de Minas, ou numa época mais remota, é uma Principalmente viagem perto da Paulista ali, né? bem É do lado. inacreditável você entender que tem isso, né? Sim. Essa aí é uma sequência de fotos no bairro do Anália Franco. E é uma foto bem. A primeira foto você vê o que a gente vem conversando. E tem que ter uma casinha lá. Provavelmente é de 1700 essa casinha. E atrás a gente vê as torres, né? Subindo. O que é aí? Aí é um, chama Sítio do Capão. Então, no início da formação ali do bairro do Anália Franco, existia um sítio. Depois desse sítio, essa pessoa, a Anália Franco, que é uma mulher, ela começou a fazer um trabalho de caridade para órfãos e não também para acolher essas pessoas. E aí ela utilizou essa casa como um abrigo para essas pessoas. Hoje é tombado, então não corre o risco desses edifícios avançarem aqui. Uhum. Pode ficar todo no entorno, mas é um terreno enorme e um casarão que se forma tipo um U, que termina nessa última foto. E está bem preservado, de propriedade particular, não é da prefeitura, não é do Tá. estado. Tem um caseiro que toma conta lá, cria galinha, tem os cachorros, tal. Tem tipo uma fazenda também do lado do shopping Anália Franco. Então tem o shopping Anália Franco, do lado do shopping tem essa construção. E pela rua você não consegue ver também. Você consegue ver por drone, pelo Google por cima, mas se você passar na rua, você não enxerga ela porque ela está cercada desses edifícios e ela só tem um portãozinho de madeira, E tem muita vegetação ao tem redor muita também. vegetação que você não consegue perceber. Então ela é uma coisa que resistiu lá, que está desde 1700 até hoje lá, preservada de como que é. Houve o processo de restauro. Bem E legal. também tem no meu perfil lá, onde tem esse post, tem um endereço de como que você agenda para acessar isso também. Vamos pro próximo. Essa sequência aí foi recente, salvo engano, 3 semanas atrás. É uma fábrica de vidros, copos, luzes, louças, jarros. E eles faziam até o semáforo, quando não era o acrílico, que hoje é acrílico, eles fabricavam aquelas lentes de semáforo. Então a Uhum. vermelha, a amarela, a verde, era na cor, não era a luz que dava cor, né? Era o vidro. Era o vidro. E essa fábrica tem desde a década de 30 e ela parou a produção mais ou menos uns 30 anos. E tem um estoque de vidros aqui, pelas fotos não dá para dimensionar o tanto que tem de estoque lá. Isso é só um dos É, corredores, né? é uma família de imigrantes espanhóis que trouxeram essa técnica de Barcelona, que é muito comum na região de Catalunha. E aí tá fechada a fábrica, mas desde quando fechou, tá na quarta geração. Acho que é os bisnetos que tomam conta disso e algumas tias. Eles vendem isso pela internet, algumas coisas. Eles abrem por algum momento, você agendar lá, você paga uma taxa, essa taxa que você pagou de agendamento é revertida em produto e você escolhe lá. E aí a bisneta ou a neta tá promovendo, vai ser demolida essa fábrica, né? Uma construtora já comprou o terreno, não só dela, mas outros, na região do Belenzinho. E ela está querendo fazer um documentário sobre a história da família dela, sobre a história dessa produção de vidro. E ela me convidou para entrar lá na fábrica. E eu percorri toda a fábrica, tirei mais de 1.000 fotos para ela financiar um documentário. Preservar a memória, né? Isso. Disso. Então vai preservar, porque logo vai demolir. Só me engano, ela tem 1 ano e meio para deixar esse lugar aí. Então ela vai ter os registros, eu ajudei ela a divulgar também no post dessa publicação, quem puder colaborar, aproveitando aí a oportunidade, que ela quer documentar isso em áudio e vídeo. A última foto, naquela época lá, ele já tinha, o proprietário, ele tinha a ideia de trabalhar home office, então em cima da fábrica era a casa dele. E é uma casa fantástica, aqui só tem um recorte da sala ali de jantar e da sala de estar,
mas no escritório era embaixo e em cima era a casa dele. Vamos pro próximo. Aí uma fábrica também já na região da Moca, antiga fábrica da Antártica. Também eu tenho um colega que a irmã dele conhece os proprietários aí do imóvel. Ela está abandonada desde a década de 90 e a gente conseguiu entrar lá. Então, assim, foi uma aventura, porque não tem luz, não tem água, tá tudo escuro. É perigoso até você se cortar, cair ali, você não sabe a questão estrutural do que tá. Então foi uma É, aventura e ao mesmo tempo fizemos alguns registros ali interno, subimos até o telhado, e aí você viu resquícios da linha de produção. Nessa última foto aqui ficavam os tonéis aqui armazenando trigo, linha de produção. Aqui uma foto de uma planta nascendo no vaso, e essa primeira foto que deu mais trabalho, que a gente teve que subir em torno de 30 metros, uma nossa. escada de emergência de ferro, toda podre, para a gente chegar no telhado e dar o resultado dessa foto. Então é uma exploração também, não fica só lá nas casinhas de vó. Então às vezes a gente tem essa oportunidade de amigos que sabem que a gente gosta de fazer esses convites e a gente ter acesso a essas indústrias que provavelmente daqui a um tempo não existirão mais. Com Vai ser certeza. demolida e vai ficar só os registros da gente. Aqui uma outra fábrica. Essa vai durar ainda, pretendo ainda que dure muito tempo. É uma fábrica de 1922, de ladrilhos hidráulicos, daqueles pisos todos desenhados. A maioria dos edifícios, teatro municipal, mercados, grandes edifícios e casas também tem esses edifícios, tem esse tipo de piso, né, colorido. E essa fábrica também tá na quarta geração. Eu tinha um apreço muito grande por eles. Entrei em contato com eles e eles deixaram eu visitar a linha de produção. Lá no meu perfil tem um vídeo de como que eles produzem, de um processo totalmente artesanal. Também de imigrantes italianos que trouxeram todo o maquinário da Itália e produzem isso aí até hoje de forma totalmente artesanal. Não tem Eles nenhum fabricam e vendem. fabrico e vende. E demora assim. A procura é tanto e também é um processo totalmente artesanal. Então tem que secar tudo ao ar livre. Então o processo de secagem dura em 3 meses. Nossa. Então ele fabrica em um mês, em 3 meses seca. E assim a procura por esse tipo de material é muito grande. Porque também tem uma memória afetiva nisso. Eles têm um catálogo enorme, tem desenhos mais antigos e tem desenhos mais geométricos contemporâneos. Então isso para uma parede, para um piso, um apartamento contemporâneo, enfim, ou numa casa, esses contrastes, então na arquitetura faz muito sentido e fica muito elegante, né? Então há muita procura. Então eu vi todo o processo lá de fabricação, conheci essa, não vai demolir, essa é um registro aí dessa série de fábricas aí, algumas persistem e outras aí. A gente que não vivencia esse mundo é difícil até de acreditar, né, que tem toda essa demanda, ainda tem gente produzindo, que tem procura, tem comércio, né? E aí é um convento já nessa outra série de fotos que fica lá no bairro do Ipiranga. Também eu já passava por frente, eu vi abandonado, funcionou aí faculdade, a faculdade São Marcos, funcionou aí que nem existe mais. Ficou abandonada por muito tempo, uma construtora comprou e ela vai manter a fachada principalmente que é tombada e na parte posterior do terreno ela vai construir torres. Então vai ficar esse contraste de arquiteturas dessa preservação. Essa construtora ela teve esse senso aí de manter, Esse é bacana. né? Essa é uma oportunidade que eu nunca imaginei ter, né? A Catedral da Sé, eu fui convidado lá pela parte que administra a catedral em registrar a catedral em todos os seus ângulos possíveis e imagináveis. Aqui é uma sequência de 3 fotos, lá no meu Instagram tem mais. É belíssimo, né? Pena que poucos paulistanos conheçam, né? É uma pena, assim, porque tem gente que você pergunta se já entrou na Catedral da Sé e nasceu aqui em São Paulo e nunca entrou. É verdade. Aqui é um trabalho de documentação, então eu adquiri um livro de um exemplar dos casarões da Avenida Paulista, que na época do café ali só existiam os casarões. Hoje
a gente só tem a Casa das Rosas e tem um outro casarão ali mais ou menos próximo ao Conjunto Nacional. Tem 2, 3 casarões que persistem. E ali como que era um casarão na primeira foto, na segunda foto que surgiu depois do casarão e aqui sucessivamente. Mas lá no Instagram também tem, eu acho que em torno de 60 fotos de um antes e um depois, o que era e o que é agora. Mas eram casas muito grandes, né? É, contexto da formação familiar, social era totalmente diferente. A questão econômica, o Também. café era totalmente diferente. Os Fuscas, né? Eu falo, é só fotografa casinha. Então, assim, caçador de Fusca também. O pessoal até brinca que fala, meu, você tem um Fusca e você estaciona aí, tira foto atrás de uma casinha antiga. Mas não, você tá caminhando e aparece ali o Fusca, então você começa a colecionar essas fotos e uma hora você publica uma série de Fusca, só amarelo, só azul, só branco e aí esse olhar mais calibrado, né? Tipo, de tirar e da paciência, né? De tirar em frente a casinha, atrás tem uma casinha antiga e o Fusquinha, né? Emblemático, né? É. Então a composição fica perfeita aí, parou no tempo aí. É difícil encontrar aí, mas existe. Aqui tem uma série aí em torno de 25 aí na segunda foto, mas tem bastante Fusquinha ainda na cidade de São Paulo. Fotos curiosas. É, Uma às árvore bem vezes na entrada ali, às né? vezes eu descubro, esse foi uma pessoa que me acompanha no Instagram, ela falou, André, você precisa tirar foto de uma árvore bem curiosa que tem na minha rua. Então, pra quem tá vendo a gente em vídeo, ela nasceu bem na esquina aqui, na junção do piso da parede. E não cortaram, né? E ainda estão meio que até preservando ela bem entrada na porta. Uma hora ela vai começar a danificar o batente da porta, vão ter que trocar ela. Impressionante. Bem curioso. As curiosidades na fotografia. Aquilo começa com um matinho, quando vai ver, já Já virou tá uma uma árvore, né? árvore. E o pessoal foi deixando. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Para quem quiser seguir você nas redes sociais, como é que faz? Eu tenho um perfil somente no Instagram, que chama André DVCO. Se talvez jogar André Gomes também acho que pode aparecer lá. Muito obrigado novamente pela presença. E para você, se você curtiu esse episódio, dá o seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais também, ative as notificações para você sempre receber os episódios mais fresquinhos que a gente acaba de lançar também no YouTube do seu podcast A Arte de Vencer. Obrigado a todos e um ótimo dia.